o propósito do jejum? É enfraquecimento da carne para a gente elevar o nosso espírito. Então, a gente tem que pensar que nós somos um espírito, nós temos uma alma, que é a nossa parte mental, e nós habitamos em um corpo. O corpo é de onde a gente tem o pecado, é de onde a gente peca, é a nossa carne, né? É de onde a gente tem a necessidade de pecar. Então, o jejum, ele é uma forma da gente silenciar um pouco mais a nossa carne e a gente fortalecer o nosso espírito, a gente dá alimento para o nosso espírito. Gente, hoje eu estou aqui praticamente no final ou no meio da minha recuperação. Tô inchada, tô falando toda torta, o pescoço não mexe, então vocês valorizem esse podcast, não me julguem. Quem acompanhou sabe de como foi essa recuperação, meu Deus do céu. Mas assim, pensando que eu já tive 3 filhos e a única coisa que me incomoda hoje, que mais incomoda é a flacidez do rosto, eu tô muito no lucro e tá tudo certo. Mas eu queria hoje falar com vocês de um assunto muito legal que vocês me perguntaram bastante esses dias, que é sobre jejum. É muito interessante, é algo que eu comecei a aprender recentemente e eu vi várias mensagens, quando eu até postei que eu li um livro sobre isso, eu recebi muita mensagem de gente falando assim, Fabi, compartilha com a gente, fala com a gente. Então eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, compartilhar um pouco do que eu já li na Bíblia, do que eu já li em alguns outros livros, porque é um assunto muito interessante. Então, a primeira coisa é entender que assim, existe o jejum, que é o jejum físico, que as pessoas fazem porque, gosta de acordar e não comer, ou treinar em jejum. Então, existe o benefício do jejum físico, e eu não vou entrar no viés desse jejum pro corpo, porque eu quero falar com vocês mais do jejum espiritual. Esse jejum físico, eu já fiz várias vezes pro corpo, eu sempre gostei de treinar sem tomar café, normalmente eu fazia jejum de 17, 18 horas por dia, isso era super normal pra mim. Então eu já era meio que habituada nesse formato. Aí depois de um tempo eu voltei a tomar um shakezinho de manhã, e aí quando, né, eu comecei nesse todo o meu movimento, assim, eu fiquei sabendo do jejum espiritual, que eu não tinha o menor conhecimento. A primeira vez foi lá em Orlando, quando o Caio fez o Legendários. Então, a Gabi tava lá comigo. E ela falou assim, amiga, é muito importante, já que eles vão passar por um processo, a gente passar por um processo aqui também, pra gente se fortalecer e tudo mais, vamos fazer um jejum. E a gente fez um jejum de 24 horas, só de água. Então, pra gente entender, existem 4 tipos de jejum. Então, a gente tem um jejum, que é um jejum total, que é um jejum que não tem nenhum tipo de comida e não tem nenhum tipo de bebida, tá? Esse é um jejum total e que, assim, até quando a gente lê nas passagens bíblicas, a maioria deles é jejum com água, não seria um jejum total. Então, quando a gente lê na Bíblia, todos os jejuns que é total, que não teve consumo de água, ele fala e sem água. Então, quando a gente lê que só fez jejum e não fala, foi sem água, é porque foi um jejum normal, foi jejum com água, que seria um jejum parcial. Então, a gente tem um total, que é sem comida e sem água. A gente tem um jejum parcial, que é sem comida alguma e você faz ingestão de líquidos, né? Normalmente água. Você tem um jejum seletivo, que você pode escolher alguma coisa pontual para tirar do seu dia a dia. Então, às vezes, tira um açúcar, tira um refrigerante, tira uma carne, tira alguma coisa que te dá prazer. E você tem aquele jejum que é sobrenatural, que a gente tem 2 exemplos desses na Bíblia, que é um jejum de Moisés e outro jejum de Jesus, é quase um trava-língua esse, de 40 dias, que é um jejum que você fica, cara, 40 dias sem comer, né? Nesse caso, 40 dias sem beber não dá, o corpo não sustenta isso, não deveria sustentar, né? Mas a gente tem esse... Tanto é que na passagem, quando é o de Jesus, ele não fala que ele não ficou sem água, né? Então, pensando nessa lógica, entende-se que ele ingeriu água nesse jejum de 40 dias. E, então, a gente tem esses 4 tipos de jejum. E aí você tem as durações. Normalmente, os mais corriqueiros de 24 horas, aí você tem os de 3 dias, então tem muito jejum na Bíblia de 3 dias e de 7 dias, jejum de 21 dias e esse jejum de 40 dias. E aí, o que a gente tem que entender? Qual que é o propósito do jejum? É enfraquecimento da carne para a gente elevar o nosso espírito. Então, a gente tem que pensar que nós somos um espírito, nós temos uma alma, que é a nossa parte mental, e nós habitamos em um corpo. O corpo é de onde a gente tem o pecado, é de onde a gente peca, é a nossa carne, né? É de onde a gente tem a necessidade de pecar. E toda vez que o nosso corpo controla mais a nossa vida do que o nosso espírito, é onde a gente caminha mais no pecado, onde a gente perde o autodomínio, que é uma palavra muito importante na Bíblia, é uma palavra que eu venho
buscando uma forma de exercitar ela, e eu quero falar com vocês em relação a isso. Então, o jejum, ele é uma forma da gente silenciar um pouco mais a nossa carne e a gente fortalecer o nosso espírito, a gente dá alimento para o nosso espírito. Então, a primeira vez que eu fiz esse jejum, gente, não foi. E não foi em Orlando o meu primeiro jejum, não foi. Olha só, acabei de lembrar, foi em dezembro, antes da gente ir pra Orlando, que eu e o Caio, a gente decidiu fazer esse jejum juntos. Eu lembro que até me deram bronca, porque eu falei no Instagram, eu tô de jejum, e todo mundo, não, você pode falar que tá em jejum. E até quando eu li o livro do Luciano Subirá em relação ao jejum, ele fala na Bíblia em relação a isso, né, que é recomendado não ficar falando quando você estiver em jejum, que ninguém perceba que você está em jejum, que você não seja aquela pessoa melancólica, toda tristonha, que você queira chamar atenção para si por conta do jejum. Mas ele fala que se você puder incentivar pessoas e falar sobre isso através da sua experiência para que incentive pessoas a essa prática, seria muito interessante. E aí uma coisa muito interessante que ele trouxe no livro é que o jejum, assim como o dízimo, não é algo que ele é uma conduta obrigatória na Bíblia. Não se fala como uma obrigatoriedade. Espera-se que a gente entenda, através do exemplo dos grandes líderes que vieram através da Bíblia que fizeram, como algo a ser feito. Então não vai ter um comando explícito, faça jejum de tal forma, oferte o seu dízimo de tal forma. Mas é pra gente se balizar nesses exemplos para que a gente coloque esses exemplos dentro da nossa vida. E aí, o jejum tem essa característica, né, da gente enfraquecer a nossa carne, a gente elevar o nosso espírito. E aí eu fiz esse jejum a primeira vez de 24 horas. Eu juro pra vocês, gente, eu me senti muito forte mesmo. Primeiro a gente começa a entender como a parte da alimentação, ela é um hábito. Quem sente fome é a nossa cabeça, muito antes do nosso corpo. Então, o nosso corpo tá habituado a se alimentar de tanto em tanto tempo. Então, chega aquele determinado horário, você já começa a ter um pouquinho de fome, porque o corpo, ele tem um reloginho, ele já tá acostumado com aquilo. Mas eu lembro que eu treinei, eu fiz absolutamente tudo normal. Eu fiz o jejum parcial, eu fiquei sem alimento, 100% sem alimento. E eu fiz só ingestão de água. Eu me senti muito bem. Eu senti uma clareza mental. É como se o mundo tivesse mais luz, se as coisas tivessem mais cor, se as coisas ficassem mais claras, mais vívidas, assim. E aí, o segundo foi lá no Legendários, quando o Caio fez o Legendários. Eu confesso que a minha conexão com o Caio no Legendários foi muito forte. Tanto é que eu senti tudo que ele sentia. Eu senti fisicamente. Eu senti muito frio, eu senti muito calor, eu senti muita vontade de chorar, eu sentia muita gratidão, eu sentia tudo. Foi muito, muito forte. Esse segundo também foi de 24 horas e ele também foi parcial. Ele foi sem alimento, só com água. Depois, quando o Caio foi servir no Legendários de novo, que já foi em março, eu fiz de novo. Eu tava no evento da Empush, então eu fiz o evento inteiro da Empush em jejum. Aí o dia seguinte, de novo, que a gente teve atividade física, e esse durou 44 horas. Eu fiquei só com água. Eu não ingeri absolutamente mais nada. E foi muito bom. O único ponto desse é que, assim, foi ótimo pra questão do evento, pra questão do trabalho, mas eu não consegui exercer algo que... existe algo que é necessário quando a gente faz um jejum espiritual, que é um sentido de você conseguir se recolher um pouco. Então, eu fiquei o tempo inteiro, das 8 da manhã às 8 horas da noite, falando sem parar. Eu não tive um momento de pausa pra orar, né? Ou assim, vários momentos de pausa no dia pra orar. Se bem que nesse dia, gente, eu fiz praticamente um avivamento lá no... Chegou uma hora no final do evento que eu ouvi o Espírito Santo assim, começa a falar. Eu comecei a falar no final do evento, nem era pra falar, mas foi ótimo também. Enfim. Mas pede-se que a gente tenha um momento mais de pausa, um momento mais de intimidade, um momento de ler mais a palavra, de orar mais, de se conectar mais. E normalmente as pessoas utilizam o jejum, não pode ser, gente, como uma ferramenta de barganha, não pode ser como uma ferramenta de... se eu fizer um jejum, Deus vai falar mais comigo. Se eu fizer o jejum, Deus vai me abençoar mais. Se eu fizer o jejum, eu vou me santificar mais. O jejum, ele não pode ser feito como uma ferramenta de barganha. Tem que ser como uma ferramenta de disciplina, uma ferramenta de autodomínio, uma ferramenta de você enfraquecer a sua carne, você elevar o seu espírito, sabe? Tem que ser tem que ser algo habitual. Inclusive, o que fala no livro do Subirá é que, assim, que ele recomenda que você não tenha um prazo determinado.
é que você comece e que você perceba até onde você precisa ir. Muitas vezes ele fala, o Espírito Santo já me tirou dos meus jejuns, ou também já antecipou quando eu tinha que começar, ou deixou ele um pouco mais tardio, porque tem esse direcionamento do Espírito Santo, normalmente para grandes causas, sabe? Assim, quando você vai se envolver com coisas importantes, quando você às vezes precisa de um pouco mais de proteção, é importante o jejum, porque, de novo, você consegue aumentar a sua conexão espiritual, então você, sabe, você aumenta a sua sensibilidade, você aumenta a sua parte da sua intuição, e a sua intuição, ela faz parte do seu espírito, ela não faz parte da sua mente, nem parte do seu corpo. Então você fica mais refinado, você fica mais aguçado, você fica um pouco mais, sabe, você tem essa conexão mais fortalecida, você tá mais com o seu espírito naquele momento do que com a tua carne, com o teu pecado ali te guiando. E o último jejum que eu fiz agora foi esse mês, então eu quero colocar em prática o jejum com mais frequência. Se eu quiser te falar assim, ai, Fabi, você vai fazer todos os dias, tantos dias na semana, eu não quero, porque eu não quero que seja algo como uma performance, eu não quero que seja algo como uma regra, eu quero que seja algo que realmente seja um direcionamento, que seja um momento, sabe? Então, o último agora foi de 48 horas. Foi muito bom. O que eu percebi é quando deu umas 20 e poucas horas, eu comecei a ficar com muita fome. E foi engraçado que eu tava trabalhando, eu tava no computador, e eu percebi que a fome era da minha cabeça, não era na minha barriga, porque é como se eu tivesse conseguido separar. Era a minha cabeça que tava, vai comer, você não comeu nada. E o corpo em si, o corpo tava bem, o corpo tava forte, eu não tava com aquele desconforto no abdômen, sabe quando a gente tá morrendo de fome, que você sente na barriga? Eu não sentia isso, então era a minha cabeça. E naquele momento eu falei assim, cara, quem quer que eu desista é minha cabeça, não é meu corpo, não é meu corpo que tá fraco, não é meu corpo que realmente tá precisando do alimento, é a cabeça, eu não vou perder pra minha cabeça. E isso foi quando eu estava dando 24 horas, aí eu fui até o outro dia, e nesse dia, a única coisa que eu fiz de ingestão, que eu fiz diferente, eu treinei todos os dias normal, eu fiz sauna, eu treinei forte, normal, gente, vida normal. Eu só adicionei ingestão de eletrólitos no corpo, só porque às vezes sabe quando você levanta e você sente um pouco de tontura? Eu já tenho um pouco isso normal. Então eu só coloquei o eletrólito pra me ajudar um pouco nisso, mas assim, mais nenhuma ingestão, não tomei suco, não tomei nada, só água. E eu tomei eletrólito uma vez nas primeiras 24 horas e uma vez na segunda 24 horas, só. E o resto, água, 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 água o dia inteiro. E foi muito legal, porque teve um momento, eu fiquei mais introspectiva, foi numa segunda e numa terça-feira, foi muito importante porque eu acabei falando com 2 pessoas em relação a isso que me procuraram no momento que eu estava de jejum. Uma pessoa, inclusive, teve várias revelações porque eu instruí ela sobre o jejum, ela seguiu o jejum e, enfim, a vida dela mudou de cabeça para baixo por conta do jejum, mas assim, eu falo, quando a gente coloca a luz na nossa sombra, né? Isso fala na Bíblia, né? Não tem o que consiga ficar escondido quando a luz entra. Então, o que tiver que sair ali, vai sair. Foi muito bom, porque eu tinha 3 perguntas que eu queria respostas, né? E não que Deus já não tivesse dado resposta, mas a gente quer a confirmação, a gente quer. E eu abri a Bíblia 3 vezes, como abri, aleatório, não no meu formato de leitura, e eu tive 3 respostas perfeitas para cada uma das perguntas. E aí teve até uma passagem que já apareceu mais 3 outras vezes, apareceu para mim no dia seguinte, apareceu pra Dodô que tá aqui atrás, ela me mandou, olha essa passagem que eu li, falei, não, você não vai acreditar, é uma passagem que veio da minha resposta. Então, é a confirmação de novo, eu tava na fazenda, e aí eu tava lendo minha Bíblia, aí eu cheguei num espacinho que tinha uma Bíblia aberta e tava onde? Na passagem. E aí 2 pessoas, uma pessoa no Instagram me mandou mensagem falando que Deus pediu pra falar comigo, e uma mentorada minha, nem puxa, também mandou mensagem, Fabi, Deus falou comigo e eu não mandei mensagem, e ele falou, fala com ela, e ela me mandou mensagem, foi muito legal. Então 2 pessoas vieram falar comigo, e veio desse momento de jejum, assim. Então, o nosso espírito, ele fica mais aguçado, a gente escuta melhor. Deus sempre fala, né? Mas a gente que não escuta. Eu ainda sou surdinha, né? Então, é uma forma que a gente tem de... Deixa eu refinar o meu ouvir, deixa eu refinar a minha intuição, deixa eu refinar o meu sentir. E aí, ele é muito pertinente para o momento que eu tô vivendo. Eu tô fazendo também um jejum pontual, né? Específico de algumas coisas. Desde antes do Natal, eu já não tomo mais Coca Zero. Refrigerante em si eu já não tomava, mas Coca Zero eu gostava de uma Coca Zero.
E eu falei, parei, não tomo mais, porque era aquela coisa que cada vez mais, é só no final de semana, é só numa festa. Aí quando você vê, tem Coca Zero na tua casa o tempo inteiro, e é algo que não agrega. As crianças super sabem que fazem mal, e eles falam, mãe, se você sabe que faz mal, por que você toma? Então, é como se eu fosse uma impostora na minha casa. Eu ensino meus filhos de uma coisa, eu vou e faço outra, sabe? Então, foi algo que eu parei. O Caio continua tomando Coca, ele ama, e eu amo também. Toda vez que eu olho aquela Coca gelada em cima da mesa da sala, eu olho, eu respiro, eu pego minha garrafa de água, eu tomo minha água, eu vou fazer outra coisa. E eu coloquei agora um jejum também bem específico de açúcar. Então, tudo que é açúcar, não tô ingerindo. Isso faz uma semana e eu já falei assim, gente, como é difícil, né? Hoje eu tava desesperada depois do almoço porque eu quero um açúcar e eu vou ficar sem isso até meu aniversário. Fabi, é uma promessa específica? Você tá esperando alguma coisa em troca? Não. Eu quero exercer um pouco de sacrifício e eu quero exercer um pouco de autodomínio. Então, a Bíblia fala muito de autodomínio. E eu comecei a refletir em coisas dentro da minha vida que são muito confortáveis, que eu não exerço autodomínio, que eu poderia trabalhar isso um pouco melhor, sabe? Eu poderia simplesmente falar assim, eu vou comer só o final de semana. Eu já fiz isso e não funciona, porque sempre tem uma brechinha, sempre tem alguma forma. Então, por exemplo, hoje eu olhei todos os cardápios de todos os lugares que poderia me mandar um bolo em casa sem açúcar. Mas tem xilitol, tem um monte de outra coisa. Eu falei, cara, se eu quero exercer o autodomínio, não adianta eu só tirar o açúcar e eu me empanturrar de um monte de coisa diet. Não faz sentido, porque eu vou continuar saciando aquele prazerzinho da carne, sabe? Do docinho, daquela coisa, do conforto. E é exatamente isso que eu quero anular. Depois, quando passar meu aniversário 6 de agosto, eu posso voltar e contar pra vocês um pouquinho mais de como foi esse processo, assim. Não é para emagrecimento, graças a Deus, porque tô bem. Não é por saúde, porque a saúde também tá boa, mas é mais um exercício de autodomínio mesmo. Então, o que eu quero deixar pra vocês, assim, com esse podcast do jejum, a primeira coisa é que, obviamente, ele tem muitos benefícios, principalmente depois de 3 dias, tá? O meu próximo, eu gostaria muito de chegar num jejum de 3 dias. Esse eu encerrei com 48 horas, porque eu senti do Espírito Santo que ele poderia ser encerrado naquele momento. E ele foi encerrado até fazendo um bolo junto com o Theo, então foi muito bom, porque foi um momento muito de conexão com ele, da gente fazer juntos, da gente cozinhar juntos, de eu fazer algo que normalmente eu nunca faço, que é ir pra cozinha, fazer alguma coisa na cozinha, algo bem maternal, bem mulher, bem dona de casa. Mas a partir de 3 dias o nosso corpo começa a entrar, acho que em cetose que fala. Então a gente tem muito benefício físico. Obviamente que espiritual também. Então, depois que eu fizer um de 3 dias seguidos, eu posso voltar aqui também e compartilhar um pouco mais pra vocês em relação a isso. Mas é pra gente implementar o jejum, que ele seja uma rotina dentro da nossa vida. No livro ele fala sobre a quantidade de pessoas que são católicas, que são evangélicas, que são cristãs mesmo, e não tem o menor hábito do jejum na vida, não tem esse autossacrifício, não tem esse autodomínio de elevar o seu espírito como uma das práticas. Então, ora, vai pra igreja, canta louvor, lê a Bíblia, mas o jejumzinho ali podia ser um upgrade, poderia te ajudar a aumentar mais esse processo. Então, eu encorajar vocês, vai no seu tempo, vai cada vez fazendo ele mais gradual. Obviamente, quanto maior o jejum, maior precisa ser o preparo anterior e também a volta dele também precisa ser bem preparado. Então, evitar comer alimentos muito ruins antes de fazer o jejum, né? Jejuns a partir de 3 dias já precisa desse preparo. De um dia, gente, não precisa desse preparo. Quando voltar, não começa já querendo arrebentar com carboidrato, com coisa muito, né, ou muita fibra. Vai aos pouquinhos, começa com uma sopa, com uma coisa mais pastosa, para o seu intestino, o seu estômago voltar a funcionar, a trabalhar. Ele tá muito dia parado, então é importante para ter essa volta, tá? Então, até qualquer coisa, consulte um médico, alguém que possa te ajudar nesse processo. O Luciano falou que ele passou por um processo médico para conseguir fazer os de 40 dias, então teve todo um acompanhamento pré, um acompanhamento pós. Mas eu tenho certeza que é uma jornada muito legal e que eu tenho certeza que vocês vão adorar se descobrir. E eu quero que depois vocês me contem se vocês gostaram desse conteúdo e eu quero saber como foi o seu jejum. Me deixa lá no Instagram, deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo Café com Joia. Tchau!